Vamos lá agora para o nosso item 9, forças de atrito. Pois é. Vamos lá. O que é força de atrito, tá? Por enquanto não esquece esse atrito dinâmico e estático. Força de atrito é uma força de resistência ao movimento relativo dos corpos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma superfície aqui. Né? Aqui, ó, uma superfície. Imagina que eu tenho um corpo aqui. Um carro. Né? Um carro aqui nessa superfície. E eu tenho uma força aqui associada a esse carro com uma certa aceleração. Esse carro tem uma certa massa, né? A massa do carro. Essa força, aceleração gerada, né? Por essa força, ok, um carro de massa M, a força. A superfície que o corpo está em contato, ela não é perfeitamente lisa, como naquelas questões que nós fizemos. Ela tem imperfeições, ou seja, tem atrito. Não é perfeitamente lisa. Dá um exemplo de uma superfície, não digo perfeitamente lisa, mas com atrito muito baixo. Uma pista de gelo. Vai correndo numa pista de gelo, você vai derrapar. Praticamente não tem atrito. Né? Então aqui tem atrito. Então a força de atrito está aqui, ó, oposta ao movimento, que eu vou chamar de FAT. Então a força de resistência é oposta ao movimento relativo dos corpos. Então a força de atrito vai estar sempre contrária à força de movimento dos corpos, tá? Vai ter um sentido oposto. Essa é a força de atrito. Beleza? Nossa força de atrito. Tá? Show de bola? Agora, essa força de atrito, aqui nós temos o peso, né? Temos o peso do carro e temos a força normal, né? Que é aquela força que o solo faz no corpo, né? No corpo. Essa força de atrito é proporcional à intensidade da força normal. Então, por exemplo, vamos botar aqui. Vamos botar agora assim, né? Aqui, o solo. Aqui está um corpo, né? Aqui está o peso dele, desse corpo. Aqui está a força normal, né? Aqui está a força F. Aqui está o movimento, né? E aqui está a nossa força de atrito. Deixa eu até botar de outra cor para você ver. Nossa força de atrito aqui, ó. Nossa força de atrito. Essa força de atrito, ela é igual a mi, isso aqui é uma letrinha grega, mi vezes a normal, proporcional à força normal. Esse mi é um coeficiente de atrito. É um chamado coeficiente de atrito. Tá? Esse coeficiente de atrito, ele vai depender da natureza do corpo em contato. Aço sobre aço, madeira sobre aço. Então esse coeficiente vai depender do corpo em relação ao solo, né? Beleza? Como eu já falei, madeira com madeira, aço com aço, madeira com aço, sei lá, o que seja, tá? Madeira sobre aço e por aí vai, tá bom? Para efeito de prova, esse coeficiente de atrito aqui é dado, ele pede para calcular. Então não se preocupa com isso, tá? Ok? Então essa é a formulinha da força de atrito. Agora, o que acontece? Existe o atrito dinâmico e um repouso. O atrito dinâmico, o corpo está em movimento, como aqui, ó. O corpo está em movimento, aqui é o movimento dele, tá para cá, né? Então, você tem, se o movimento dele está para cá, qual é a força resultante em cima desse corpo? A força resultante seria a força menos essa força de atrito, que é igual a massa do corpo vezes a aceleração, né? Se a força resultante está para cá, seria essa força menos a força de atrito, que é igual a massa do corpo vezes a aceleração, força resultante. Vai ter que dar uma força para cá, nessa direção. E essa força de atrito é calculada μ vezes N. O μ é dado e o N é a força normal. Tá bom? Beleza? Por exemplo, um corpo, vamos supor que o μ fosse 0,8 e a massa desse corpo fosse de 2 kg. Tá? O μ é 0,8 e a massa do corpo de 2 kg. Ora, se a massa do corpo é de 2 kg, qual é o peso dele? Massa vezes G.
né? 2 vezes 10. Vamos botar G igual a 10? 20 newtons, né? Considerando G igual a 10, tá? 20 newtons. Então o peso aqui é 20 newtons, a normal também é 20 newtons, que eles se equilibram, né? A força resultante do peso com o normal é nula, né? Porque o peso é igual a normal, o corpo não está descendo nem está subindo. Então o peso é igual a normal, beleza? Então a normal também é 20 newtons. 20 newtons. Ora, qual seria o valor da força de atrito? Se o Mi é 0,8, 0,8 vezes 20. 0,8 vezes 20. 16 newtons, 16 newtons. 16 newtons. Tá? Essa seria a força de atrito de 16 newtons. Se essa força aqui, por exemplo, fosse de 30 newtons, qual a aceleração do sistema? A força de 30 newtons, menos a força de atrito que você calculou, 16 newtons, igual a massa do corpo, 2 kg, vezes a aceleração. Né? 30 menos 16, 14, igual a 2A. A aceleração seria de 7 metros por segundo ao quadrado. 2 vezes 7, 14. Beleza? Ok? Gente, é o mesmo problema que nós fizemos, só que agora apareceu a força de atrito, que é igual a μ vezes N. Esse é o atrito dinâmico, está associado a corpo e movimento. A corpo e movimento. Então, para se movimentar, essa força aqui, que está indo nesse sentido, tem que ser maior que a força de atrito, né? Para o corpo poder se movimentar. Né? Por isso que a resultante é F menos a força de atrito. Beleza? Tudo bem? Show de bola. Mas tem o atrito estático do corpo em repouso. O que seria o atrito estático? Olha só, do corpo em repouso. Imagina que você tem um corpo aqui que está parado, repouso, parado, velocidade 0, né? Aceleração 0, parado, tá parado. Então aqui é o atrito estático, corpo em repouso. Beleza. Aí eu coloco uma força de 1 newton. Ora, aqui tem uma força de atrito, né? Uma força de atrito. Para ele estar parado, a força de atrito tem que ser de quanto? 1 newton para equilibrar, né? Eu puxo com 1 newton, mas tem uma força de atrito de 1 newton para cá, não consegui mexer o corpo está grudado no chão. Está grudado no chão, né? Tem muito atrito, está grudado no chão. Tive força para empurrar o corpo, para puxar o corpo. Botei uma força de 2 newtons. Para equilibrar, a força de atrito tem que ser 2 newtons também. A força de atrito aumentou para 2, não consegui puxar o corpo. Né? 3 newtons. Se a força de atrito for 3 newtons, não consegui puxar o corpo. Tá? Beleza? Agora, aqui tem uma força-peso, aqui tem a força normal, que é igual a força-peso. Aí, né, a força de atrito é μ vezes N. Né? Se eu pegar a minha força, então, ela tem que ser a força de, vamos botar assim, força de atrito máxima. Força de atrito máxima é μ vezes N. Então a força de atrito máxima num corpo em repouso vai ser a mesma dessa daqui, μ vezes N. Então eu tenho que ter uma força, puxar com uma força maior que a força de atrito máxima. Né? Minha força tem que ser maior que esse μ vezes N para o corpo começar a escorregar. Né? Beleza? Então, por exemplo, vamos supor que aqui o peso seja de 10 newtons. Tá? Normal igual a 10 newtons. E um μ fosse 0,8. Qual é a força de atrito máxima? A força de atrito máxima vai ser μ vezes N, 0,8 vezes 10. Né? Ó. 0,8 vezes 10, 80 newtons. Então a força de atrito máxima é 80 newtons. Então minha força tem que ser 80, alguma coisa, maior que 80 newtons. Se eu considerar 80 newtons, o corpo não vai andar. Então minha força vai ter que ser maior que 80 newtons. Considerando um peso de 10 newtons, normal de 10 newtons, considerando um μ 0,8, estou chutando o μ 0,8, né? O μ pode ser 0,8, 0,7, 0,6, o μ está sempre entre 0 e 1. Aí vai ser maior que μ vezes N. A força de atrito máxima. Então, por isso que no atrito estático, a força de atrito, né, ela está entre 0 e μ vezes N, sendo que μ vezes N é a força de atrito máxima. Por isso que no corpo em repouso, a força de atrito é um número entre 0 e μn. Veja que nós começamos com 1 newton, 1 newton, 2 newtons, 2 newtons, 3 newtons, 3 newtons.
O máximo é 80 newtons. Nesse meu exemplo, considerando o Mi igual a 0,8, né? Então eu tenho que descobrir qual é a força de atrito máxima. Essa força de atrito máxima é calculada por Mi vezes N. Mi vezes N, a força de atrito máxima. Tá? Essa daqui é a força de atrito máxima, Mi vezes N, que está na iminência do escorregamento, essa daqui. Então uma força maior que essa daqui, o corpo vai andar. Tá? Então um corpo em repouso, você tem que ter uma força maior do que a força de atrito máxima, maior do que Mi vezes N. Se a força de atrito estiver entre esses dois valores, o corpo não vai andar. Né? Se a força de atrito máxima é 80 newtons, se você puxa com a força de 10 newtons, ele não vai andar. Beleza? Então isso que é atrito. Tá? Ainda em atrito, nós podemos falar um pouquinho sobre a força de resistência do ar. Um corpo movendo-se em contato com um líquido, né, ou um gás, o ar é um gás. Estes meios aplicam ao corpo forças que se opõem ao movimento. Para o movimento, agora vamos ver o caso específico com o ar. Para o movimento de um corpo em contato com o ar, a força de resistência do ar tem intensidade R diretamente proporcional ao quadrado da velocidade v do corpo. Então, em força de resistência do ar, nós chamamos de R. R de resistência do ar é igual a C vezes a velocidade ao quadrado. C é uma constante proporcionalidade. Então, a força de resistência do ar, tá, é igual a C vezes a velocidade ao quadrado. Isso é o exemplo clássico do paraquedista. Ó. Você tem aqui um paraquedista, ó. Um paraquedista aqui. Aqui é a mãozinha dele, né? Mãozinha dele aqui que está o paraquedas, ó. Paraquedas aqui, ó. Esse aqui é o paraquedas, né? Assim, ó, paraquedas, ó. Paraquedas. Parece que é um paraquedas. Ó, aqui a mãozinha dele pegando o paraquedas, ó, o pezinho. Tá? Um paraquedista segurando o paraquedas. O paraquedista, obviamente, ele desce com uma força-peso, né? Que é a força com que a Terra está puxando ele, mas ao abrir o paraquedas, cria-se uma resistência do ar. Né? Aquele paraquedas justamente para isso, para criar uma resistência do ar, que eu vou chamar de força R oposta ao movimento. Força oposta ao movimento, oposta à força-peso. Força de resistência do ar, oposta à atração da gravidade, a força-peso, a força da gravidade. Né? Resistência do ar. Por isso que vai diminuindo a velocidade dele. Né? Vai diminuindo a velocidade dele. Beleza? Então, ele vai caindo, até chegar a uma certa velocidade limite. Por exemplo, quer ver? Vamos dar um exemplo? Vamos supor que o homem, esse homem, mais o paraquedas, olha só, vamos fazer um exemplo aqui. O homem mais o paraquedas, somando a massa dos dois homens, o paraquedas, o conjunto todo, né? O homem, o paraquedas, o equipamento dele, né? Enfim, tudo tem uma massa de 100 kg. Tá? Tudo. O conjunto todo, tá? O homem, as paraquedas tem uma massa de 100 kg. Beleza? Vamos considerar a força da gravidade, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, para facilitar aí pra gente. Tá bom? A força de resistência do ar, ele tem essa constante aqui, C, vale 40. A unidade dela, Newton, vezes segundo ao quadrado, é a unidade dela, dividido por metro quadrado. Né? Porque se você olhar bem, olha só, o que é o C? R dividido por V ao quadrado, não é isso? V ao quadrado cai. Qual a unidade da resistência? Resistência do ar é uma força. Newton. Aqui é metro por segundo quadrado, que é velocidade, ou seja, Newton dividido por metro quadrado por segundo quadrado. Divisão com fração numerador vezes o inverso de baixo. Segundo ao quadrado sobre metro quadrado, tá vendo a unidade desse C? Newton vezes segundo ao quadrado dividido por metro quadrado, tá? Só curiosidade mesmo. Então o C é dado em prova. C é 40. Beleza. Pergunta dele. Qual é a velocidade limite de queda? Qual é a velocidade limite de queda? Né? A velocidade limite de queda desse paraquedista. Tá bom? Desse paraquedista. Beleza? Porque ele vai caindo, vai descendo, a velocidade vai aumentando na queda dele de paraquedas, só que a resistência do ar
vai fazendo com que essa velocidade chegue a uma velocidade limite, e aí ele vai caindo com essa velocidade limite. Tá? Vai caindo com essa velocidade limite. Beleza? Vai estabilizando, como se fosse assim, ó. Você tem aqui a velocidade, tem o tempo, né, de queda. Aí aqui teria o seguinte aqui, ó. Vai chegar aqui a uma velocidade limite. Tá? Que é essa daqui. Velocidade limite. Entendeu? Com o tempo a velocidade vai aumentando, aumentando, mas é com a resistência do ar, chega a um ponto que chega a uma velocidade limite. Aqui. Beleza? De queda. Vamos fazer? Ora, para chegar a essa velocidade limite, nós temos que tem que acontecer? Essa resistência do ar tem que ser igual ao peso. A velocidade limite é uma velocidade constante, né? Como já vimos aqui, ó. Para chegar à velocidade limite, né, que nós acabamos de ver aqui, ó, aqui, ele chega a uma velocidade constante, velocidade com o tempo. A velocidade está aumentando, 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 o paraquedas está querendo chegar a um ponto que a resistência do ar se iguala com o peso, e aí não tem força resultante. Se a resistência do ar é igual ao peso, não tem força resultante. Força resultante anula. Se a força resultante anula, a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, significa que a velocidade é constante, que a velocidade limite que é constante. Aí o paraquedas vai caindo com aquela velocidade constante, limite, sem aceleração. Beleza? Então, a resistência do ar tem que ser igual ao peso, força resultante anula, aceleração nula, velocidade limite é a velocidade constante. Ok? Velocidade constante. Ok? Ele está em MU, movimento uniforme. MU, movimento uniforme. Ora, então o R, que é C vezes V ao quadrado, tem que ser igual ao peso. A massa do conjunto todo vezes a gravidade. Né? Vezes a gravidade. Não é isso? E esse V aqui é velocidade limite. Ou seja, V ao quadrado é igual a mg, o C cai dividindo. Ou seja, V, se V ao quadrado é mg dividido por C, o V é igual a raiz de mg sobre C. Essa aqui seria a formulinha da velocidade limite, né, de queda de um paraquedas, que ela é constante. Então esse V aqui é a velocidade limite, que é constante. Beleza? Então vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que a resistência do ar se iguala ao peso, ele cai com velocidade constante, aceleração zero, força resultante nula. Essa velocidade limite vai ser igual a raiz, nesse caso aqui, m vezes g, 100 vezes 10, né? 100 vezes 10 mil, né? 100 vezes 10 mil, dividido por 40. Né? 1000 dividido por 40, que 40 é a constante. Isso é dado em prova, né? Essa constante aí é um valor dado em prova. Beleza? 1000 dividido por 40 é 25, né? Ó, pode cortar esse zero com esse zero. 100 dividido por 4, 25. Raiz de 25, 5 metros por segundo. Então, a velocidade, o que está caindo nesse paraquedas, é constante, 5 metros por segundo, então não tem aceleração. Ó, o paraquedas vai descendo, vai descendo, vai descendo tranquilamente. Aí o cara cai, não tem aceleração, senão passa de borracha no chão, né? Então vai caindo, velocidade constante, de 5 metros por segundo até chegar no chão. Beleza? Ok? Perfeito? Então essa é a parte da dinâmica, tá? Parte da dinâmica e que está associada à cinemática, algumas questões, que mecânica é cinemática, mas dinâmica. Então nós estudamos a parte das forças agora e vamos seguindo. Existem outros tópicos, né? A parte de trabalho e a parte de energia. Então vamos lá, vamos seguindo.